E aí a gente começa pensando no bolso, né? Você já reparou, possivelmente, que a conta de luz, ó, subiu, né? E aí a cor da bandeira tarifária mudou. Com ela, o valor da energia pode pesar muito mais no nosso bolso. Então, a gente vai hoje entender como é que a gente pode economizar na nossa casa e economizar em relação à energia como todo, para a gente sair desse lugar vermelho aí, com o nosso convidado, que é o Marcos Couto, que é especialista em eficiência energética. Marcos, seja bem-vindo. Você é o homem que vai nos ajudar a economizar luz. Bom. Que bom. Quando eu era pequenininha, eu morava no Rio de Janeiro e lá na época era Light. Meu pai passava e falava, ei, não sou sócio da Light não, e saía apagando as lâmpadas. Eu cresci assim também. Você também cresceu assim? Cresci assim. Do mesmo jeito, minha mãe saía gritando, eu não sou sócia da Light, desligava, e ao próximo era tacar alguma coisa na gente, pra gente também desligar. Ô, dureza, né? Era bravo. A nossa geração é guerreira. Nós aprendemos do jeito difícil. E sobrevivemos? Lógico. Olha que coisa boa. Vamos sentar aqui, Marcos, pra gente conversar um pouco mais sobre essa economia. O que significa estarmos na bandeira vermelha? Significa que os reservatórios de água, eles estão baixos. O que acontece? Era para ter chovido na época de chuva no sul e não choveu. E quando isso daí acontece, nós acabamos ficando deficitário, por exemplo, da usina hidrelétrica de Itaipu. Na hora que nós ficamos deficitário das usinas, temos que ligar as termoelétricas. São usinas que são movidas a carvão, a gás, a óleo, diesel. Quando ligam essas usinas, a energia custa mais caro para produzir. E aí, quem paga somos nós. Entendeu, minha amiga? Quer dizer, você fala que o que tem a ver a chuva com a luz? Tem tudo a ver. Então, a gente precisa ficar atento, já que não choveu, e economizar mais, porque tá mais caro. Sim, tá mais caro para todo mundo, tá mais caro para o Brasil. Exatamente, para todo mundo. Isso daí não respeita nada, isso daí é mais caro para todos. A gente tem aqui, olha, um banner, né? Para deixar isso tudo muito claro. Então, a gente tem a bandeira verde, que é o mais que eficiência. O bandeira verde não estamos cobrando nada, não estão cobrando nada da gente, tá tudo ok. A Bandeira partir amarela. da bandeira amarela, a gente começa a pagar. Então, na bandeira amarela, nós vamos pagar R$ 1,88 a cada 100 kW consumido. Na bandeira vermelha, patamar 1, que é que nós estamos hoje, R$ 4,46 a cada 100 kW consumidos. E na vermelha, patamar 2, R$ 7,87 a cada 100 kW consumido. Para ficar fácil a conta é assim, se a conta é R$ 100, ela está aumentando esse mês, R$ 4,46, você vai pagar R$ 104,46. Se é 200, o dobro disso e por aí vai. Então, a cada R$ 100 consumido na sua conta, vai ter um aumento esse mês de R$ 4,46. E isso se a gente economizar, porque a gente pode acabar passando para o patamar 2, né? E, então, a tendência é que passe. Não tem como, porque assim, nós estamos no começo da época seca, no começo da estiagem. Já estamos na bandeira vermelha patamar 1, então provavelmente vamos entrar na bandeira vermelha patamar 2. Tem como a gente economizar? Tem. Graças a Deus tem. Não é uma coisa que é difícil, é mudança de hábito, principalmente. E quebrar alguns paradigmas que a gente tem em casa. Por exemplo, o que a gente precisa aprender? Por exemplo, assim, muita gente fala assim, não, nessa época agora, que tá uma época de bandeira vermelha, eu vou parar de usar a minha air fryer. Vou passar a usar o meu fogão a gás para fritar as coisas. Só que air fryer gasta menos do que você gastando no fogão a gás se você for passar para dinheiro. Então, enquanto no air fryer, para você fritar uma batata frita, você vai gastar coisa de 20 centavos. Se você usar a frigideira, só de gás você já gasta 40. Se for pôr o óleo, então vai tudo encarecendo. Então, agora é hora de fazer escolhas inteligentes. Por quê? Quando sobe a energia elétrica, também sobe o gás. Porque a nossa produção brasileira, nossa indústria brasileira, ela é baseada em gás e energia. Então, sobe um, sobe o outro junto, porque o pessoal começa a usar mais do outro para economizar na indústria, a falta da escassez de gás começa a subir junto. Então, a gente sempre tem que escolher o quê? O que é o mais importante? E o que gastar mais a gente precisa cortar. E não tem como, que é, por exemplo, o chuveiro. Chuveiro elétrico na época do inverno é quando todo mundo liga e gasta muito. É o que mais gasta numa casa? É o que mais gasta. O chuveiro elétrico? O chuveiro elétrico pode ser responsável por 50% da conta de energia de uma casa. Cara. Parece brincadeira, mas assim, imagina, uma família com 4 pessoas, cada um tomando um banho por dia de 15 minutos.
Em São Paulo, no final do dia, eles estão gastando R$8 só de chuveiro. Se a gente contar os 30 dias, eles estão gastando R$240. R$240 só de banho. Só de banho. Vamos parar de tomar banho. Não, gente, não pode parar de tomar banho. Não, não é para parar de tomar Não é banho. para parar de tomar banho. Mas se Como é que a diminui. gente economiza? Diminui o banho? Diminui o banho. Em vez de 15 minutos, se conseguir diminuir para 5 minutos, então em vez de 240, só vai gastar 80. E olha o tamanho da economia, só diminuir do tempo de banho. Aí eu tenho uma ideia pra você. A gente não fala todo dia aqui que tem que fazer exercício físico. Tem gente que espera ficar aquecido com a água quentinha do chuveiro. Faz o exercício, fica bem aquecido, entra no banho, que aí não precisa ser nem tão quente. Exatamente. E rapidinho. Isso não é ótimo. Ótimo. Isso é uma ótima. Vai lavar o cabelo? Fecha o chuveiro. Exatamente. Essa coisa de fechar e abrir não gasta mais energia? Não, chuveiro não. Chuveiro, como ele tem uma resistência, toda vez que você abrir ou uma hora, ou se não deixar aberto uma hora, o consumo vai ser igual. Se abrir 10 vezes durante uma hora ou deixar aberto uma hora, é igual, porque na hora que você abre, a resistência já vai ao máximo. Tá, ok. Agora, pensando em liga e desliga, muitas vezes a gente deixa os equipamentos no modo stand-by, né? Normalmente fica lá, a televisão fica. Sim. No stand-by, né? E aí, Esse stand-by? daí é um consumo que nós chamamos de consumo fantasma. Tudo que está na tomada está gastando energia. Então imagina, cada televisão na tomada pode gastar até R$5 por mês, cada televisor. Micro-ondas, o relógio do micro-ondas, mais R$5. Máquina de lavar roupa, mais R$5. Máquina de lavar louça, mais R$5. Então todos esses equipamentos que nós estamos deixando ali na tomada estão gastando R$5. Imagina que cada um deles é R$5 que está na conta. Aí você imagina quantos equipamentos você tem na sua casa. Exatamente. Então, o ideal é, vai usar, liga. Liga, exatamente. Acabou de usar, desliga o botão, puxa da Tira tomada. da tomada, isso aí. Olha lá que dica boa. Então, até mesmo aquele carregador de telefone que tem gente que deixa o tempo inteiro na tomada. Então, o telefone, o carregador não, porque o carregador ele tem uma inteligência que ele só passa a consumir depois que ele está conectado no telefone. Aí a gente não precisa se preocupar com ele de esquecer. O grande problema é o seguinte, em São Paulo, por exemplo, às vezes você está na pressa, seu carregador quebrou, você pega um ali no camelô, você pega um mais barato, você vai pôr esse carregador, ele corre o risco, como ele não tem todo o sistema de segurança, de causar um incêndio. Então, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo fala assim, não deixa, terminou de usar, tira da tomada. Mas se por acaso você esquecer, gastar ele não gasta. Ok. Eu sei que aqui a gente está vivendo um tempo frio, né? E dificilmente alguém vai ligar um ar-condicionado. Mas tem lugares muito quentes no Brasil. Ar-condicionado gasta muita energia? Então, é assim, ar-condicionado não gasta muita energia, ar-condicionado gasta menos que um ventilador. Ar-condicionado gasta menos que o Pois é, ventilador? isso é polêmico, hein? Agora eu tô boba. Eu falo que a gente só para de aprender quando para de viver. Aí uma coisa que eu não sabia. O ar-condicionado do tipo inverter, ainda mais de marcas renomadas, marcas eficientes, ele gasta menos que um ventilador. Imagina que um ventilador de teto, ele gasta 13 centavos por hora. Um ar-condicionado R32, 9.000 BTUs, gasta 12 centavos por hora. Nós estamos falando de um ventilador de teto pequeno, aquele ventilador de chão turbo, vai gastar 13 centavos, enquanto o ar-condicionado gasta 12. Isso daí é uma comparação de dois equipamentos pequenos. Porque se a gente for pegar um ventilador de teto maior, pode gastar até 25 centavos por hora. Gente. Então, olha só, o ar-condicionado, até para aquecer, porque tem ar-condicionado quente e frio, ele gasta menos do que um aquecedor. Porque um aquecedor daqueles que tem o ventilador, aquecedorzinho daquele gasta até R$2 por hora de uso. R$2. Aquele pequenininho assim que a gente acha inofensivo. Exatamente. Olha, aquele lá então consome muita energia. Ele é um vilão. No inverno ele é um vilão. Tá vendo? Melhor é a gente investir mesmo em dormir de pijama, meia, touca e cobertor. Exatamente, assim não tem. Isso daí não gasta. Né? E aí não tem medo de ligar ar-condicionado quando a gente está passando calor. Exatamente. É assim, o ar-condicionado você só tem que fazer a lição de casa, que é o quê? Escolher um equipamento eficiente, escolher o equipamento, o tamanho certo para sua casa. Não adianta botar um pequenininho numa sala enorme. O tamanho certo, escolher o tamanho certo, escolher o equipamento eficiente, você não vai tomar susto no final do mês. Amei essa informação. Ó, vocês ouviram? Ai, tomara que meu pai tenha ouvido. Porque meu pai tem uma coisa de desligar o ar-condicionado da casa dele lá no Rio de Janeiro. E lá é duro, hein? Lá é não dá pra duro. viver sem Tomara ar. que ele tenha ouvido. Lá não dá pra ver sem ar, não dá mesmo. Mas eu volto aqui já pra gente continuar esse bate-papo, tá bom? Vamos lá, Marcos Souto. Agora você aqui já está equipado. Sim, agora são alguns equipamentos que é pra gente... Vilões ou amiguinhos? Todos eles são amigos. Amigos. Desde que souberem usar. Não vamos também achar que é assim, né? Bagunçado. Mas vamos lá. Ó,
Vamos começar pela chaleira. Ai, essa chaleira, eu amo essa chaleira. Pois é, quem usa muito, quem toma muito café, muito chá, às vezes fica com medo. Mas ela gasta, se a gente for comparar o quanto ela gasta, mesmo com a energia alta, preço alto, mesmo com bandeira, tudo, quanto ela gasta comparado ao que você gasta no gás, ela gasta metade. Metade, gente. Olha que beleza. Pode usar a chaleira na E eu gosto boa. dela porque ela é tão rápida, ela é papum, rapidinho você ferve a água. Exatamente, assim como fogão de indução, que o pessoal às vezes morre de medo. Mas e o fogão de indução? Ele é super eficiente, não precisa se preocupar com ele. E econômico também. Econômico também. A cafeteira já é uma boazinha que pode virar uma vilã. Por quê? O que você vê muita gente fazendo? Faz o café na cafeteira e deixa na tomada para ele não esfriar. Tá aí uma coisa que eu não gosto, que ai, fica aquele cheiro de café e- velho em casa que também não dá. Não, Lá em casa eu nem tenho. E fica até amargo. Fica ruim. Então é o seguinte, você quer guardar café? Pega ali uma garrafa térmica, usa ela, Melhor mas não coisa. deixa ligada, porque se deixar ela ligada com a resistência funcionando, ela vai gastar demais. Fazendo só para passar o café também, metade do que gasta no gás, na boa. Então, ótimo para você fazer o café, passar o café. Mas eu vou te falar, se você tem uma dessas, Você não precisa. você compra só o suportezinho do filtro e acabou, E ótimo. né? Aqui, micro-ondas. Micro-ondas. O micro-ondas, embora ele tenha um vilão, que é quando você deixa ele na tomada, ali o reloginho gasta muita energia. Gasta. R$5 por mês, só dele estar na tomada com o reloginho. É um reloginho caro, tanto que eu falo, Tá gente... vendo? Não conheço ninguém que desligue o micro-ondas. Quem tira micro-ondas da tomada, levanta a mão. Aqui ninguém. Você tira da tomada toda vez que usa, Felipe? Só o Felipe. Ó, eu não. Ah, você não usa, tudo bem, mas o meu fica na tomada. É o relógio de casa, a gente vai lá ver que horas são. Mas assim, Aliás, é o relógio da minha fogão casa. que também tem relógio, também fica ligado na tomada. Então, o fogão que tem relógio, que fica ligado na tomada, gasta menos. Porque é? o micro-ondas, quando tá o reloginho, ele tá inteiro energizado. Por isso que gasta muito o stand-by dele. Mas é assim, se você sabe que gasta R$5, por exemplo, é o único relógio do piso térreo da minha casa. É o único relógio, eu sei que eu pago R$5, mas como ele é o único, vale a pena. Eu não tenho problema em deixar ele lá ligado. Mas o problema é que tem gente que está economizando, às vezes, deixando de ter conforto, pensando que está economizando e podia estar economizando de maneira diferente, mais inteligente. Com certeza, né, gente? Até porque no celular que todo mundo tem, a gente tem relógio. Exatamente. Né? Então, usou, Tira da tomada. Mas, se for para esquentar alguma coisa, ele é o equipamento mais eficiente que a gente tem em casa. Mas, assim, a gente não consegue compará-lo ao fogão de tão eficiente. Enquanto o fogão, para você fazer qualquer coisa, vai gastar R$1, R$2, com ele você gasta centavos. Então, vale muito a pena você fazer as coisas no micro-ondas e aprender a trabalhar com ele. sem contar que se você vai, por exemplo, pegar uma coisa congelada, você pode colocar lá o seu recipiente que vai ao micro-ondas, vai ao freezer ao micro-ondas. Dentro do micro-ondas, você descongela de uma vez só, né? Você vai botar no fogão, você tem que passar por uma panela, depois lavar a louça, gastou com detergente, gastou água, aí é mais gasto ainda. Fora o tempo, né? Né? Pelo Ah, amor. então, eu sou fã do micro-ondas também. Aqui. A Air Fryer, que todo mundo acha que é uma vilã. Eu tenho seguidores que mandam mensagem pra gente falando assim: ó, Marco, mas eu botei uma Air Fryer, ela tá gastando R$70. Um dia eu fui fazer uma coisa, falei, mas nem se você tivesse duas, ligada 24 horas por dia, durante o mês inteiro, não gastaria. Por quê? Ela vai gastar, gente, centavos. E quando fala centavos, é assim, ó, você vai usar ela durante 20 minutos. Marco, durante 20 minutos, uma Air Fryer gastar quanto? Gasta 30 centavos. Você vai usar quanto? Você vai usar, durante o dia inteiro, você vai usar ela durante 40 minutos, você não gastou R$1. Então, ela não é vilã. No final do mês ali, não dá R$30 o aumento da compra. Gente, como eu tô adorando esse bate-papo com o Marco Souto. Olha, seu Nonô que tá em casa, vocês lembram do seu Nonô? Seu Nonô? Seu Nonô seu Nonô Correia. Aquele lá virou apelido de muita gente, né? Então, seu Nonô, olha, atenção que você está achando que está fazendo economia, você está gastando mais dinheiro, viu? Então, vamos ficar esperto aqui. Vou voltar com uma ilustração para você memorizar tudo isso e aprender de vez a economizar. Combinado? Combinado. Aprendendo a economizar energia com o Marco Souto, coisa maravilhosa. Vamos lá com o Marco Souto. Eu esqueci de te perguntar uma coisa que eu acho que a turma deve estar querendo saber. Ferro de passar roupa. Sempre me falavam que gastava demais, que era o que mais gastava numa casa, é verdade? Era verdade, porque o brasileiro ele tinha o hábito de passar roupa antigamente, né? Hoje isso daí já está se deixando. Mas é assim, ele vai gastar por volta de R$1 por hora ligado. O grande problema do ferro é que assim, tem famílias que todo dia de manhã
você vai lá e passa uma camisa. Então, todo dia de manhã você deixa o ferro esquentando 5 minutos, usa mais 5 para passar a camisa. 5 minutos mais 5. Então, no final da semana, você usou 50 minutos o ferro para passar 5 camisas. Se você passar no final de semana, você vai esquentar ele durante 5 minutos e vai gastar só mais 25 para esquentar. Então, você diminui muito. Então, o ferro de passar, ele não é o vilão, desde que você use de maneira correta, que é o quê? Passando tudo de uma vez. Mesma coisa a máquina de lavar roupa, que o pessoal às vezes fica assustadíssimo. Nossa, mas minha máquina gasta demais. Se você usar ela sempre aí na capacidade completa, ela vai gastar pouco, vai gastar 19, 25 centavos cada vez que você liga, por ciclo. O problema é que tem famílias que todo dia usam uma vez. É, bota um tiquinho de roupa, liga. Tiquinho de roupa liga, Exatamente. Né? E a máquina de secar? A máquina de secar, essa daí, se você descuidar, ela é uma vilã. Sorte que a gente tem no Brasil, mais que a metade do Brasil tem muito sol, mas a máquina de secar ela pode gastar até R$2 por hora de uso. E é verdade que quanto mais as pessoas gastam, mais cara fica a conta para a população como um todo? Sim, a tendência é quanto mais nós gastamos, mais cara vai ficando. Por quê? Imagina, nós estamos tendo recorde em cima de recorde. Mês após mês, nós estamos tendo recorde de consumo. Todo o histórico de consumo sempre foi menor. Então, cada vez que o brasileiro começa a usar mais, a conta de energia sobe porque tem que usar mais dessas termoelétricas, então a conta vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aí o que acontece? Às vezes o pessoal diminui, chega o verão, usa o ar-condicionado, aumenta mais ainda. E aí como é que compensa isso? Tem que montar usinas hidrelétricas, usinas fotovoltaicas, tem que ir montando para compensar. Mas é sempre atrasado. Então você sempre vai tendo aumento na conta de energia até isso daí estagnar. Só que quando vai estagnar? Porque nós ainda não estamos falando dos carros elétricos, que vai aumentar a conta de energia do carro elétrico. Então tem um monte de outras coisas que vai fazer aumentar. A gente já tem pessoas que têm carro elétrico, né? Outro dia eu peguei até um Uber que era elétrico e fiquei conversando com ele para tentar entender até que ponto era vantajoso. Ele me convenceu que era excelente em relação à gasolina. É muito vantajoso. É muito vantajoso? Muito vantajoso, ainda mais se você imagina que você tem placa solar. Por exemplo, eu tenho placa solar na minha casa. Eu abastecendo o carro todos os dias e saindo com o carro, imagina, eu vou sair com o carro, vou andar 400 quilômetros por semana com a placa solar gastando quase nada. Sem a placa solar eu vou gastar ali R$40 para rodar 400 quilômetros, coisa que se a gente for fazer com o carro nós vamos gastar uns 200, 250 para fazer o mesmo. Então vale muito a pena. O problema é que em alguns condomínios a gente não tem essa possibilidade, né? Condomínio residencial foi proibido pelo bombeiro porque causa incêndio. Então, uma pena. Causa incêndio e não pode nem... vou puxar do relógio do meu apartamento. Não pode. Tá proibido, então não tem jeito. Quem mora em condomínio não vai... Estão adaptando a lei, tá? Vamos ver o que como é que vai por ficar. Aí, né? Sim. Que aí vai ser o ideal. Então, vamos lá. Recapitulando... Usou, tirou da tomada. Tirou da Até tomada. o piano elétrico? Sim. Na verdade é assim, o piano elétrico, ele vai ficar... Por que tudo fica na tomada? Para ficar rápido quando você aciona. Esse é o problema. Porque às vezes você tira da tomada, quando você volta, demora um pouquinho, até para ter facilidade. Por isso que ele acaba energizando. Então tudo o que é energizado vai acabar gastando. Ok. Então, usou, tirou da tomada, lembrando que o que parece vilão não é, inclusive o ar-condicionado. Vilão mesmo, pelo que eu já entendi, é a máquina de secar roupa. E um outro vilão que você falou que as pessoas Chuveiro. não percebem, não prestam atenção, é o chuveiro elétrico. E aí tem que tomar banho mais rápido. Não é deixar de tomar banho, pelo amor de Deus. Agora, vamos lá. Tem aqui uma imagem que eu quero colocar para vocês, que é hábito de muita gente. Na sua casa eu sei que não é. Não era essa a imagem que eu ia colocar, mas tudo bem. Eu ia falar das tomadas, porque eu sei que tem gente que tem lá uma régua, né, assim, com um monte de coisa ligada. É assim, se você tem uma régua segura, existem réguas seguras, você pode usar todas elas, todos os buraquinhos da tomada você pode usar. É uma régua segura, porque se tiver algum momento um surto, uma sobrecarga, ela vai desativar. E beleza. O problema é quando o pessoal pega uma régua, em cima dessa régua coloca outra régua, se não coloca aqueles T's, vai colocando. Uma vez eu isso daí, ó, antes da pandemia, eu tô lá mexendo no Facebook, eu vejo minha mãe tinha uma pousada e ela tirou nossa árvore de Natal, uma árvore linda de Natal. E eu olhei assim no canto, uma coisa estranha, quando eu aumento a imagem, era um Benjamin, no outro Benjamin, no outro Benjamin. Ela estava acendendo todos os pisca-pisca da pousada naquela tomada. Eu liguei para ela e falei, você vai botar fogo em tudo, porque não pode, a gente não pode, tem que respeitar a capacidade. Por exemplo, nessa tomada, são 4 espaços, essa é a capacidade, 4 espaços. Botou mais que isso, você está botando em risco.
Mesmo que eu tenha que colocar adaptador, não tem problema. Tô usando Então, 4 se você equipamentos. usar adaptadores... Tá vendo que ali tem um então, adaptador. se você usar adaptadores que são ok, porque ainda tem adaptadores que são os mais baratinhos, eles só servem como se fosse uma extensãozinha. Esses não têm segurança. Até os adaptadores a gente precisa Não cuidar. tem segurança Não tem mesmo. segurança mesmo. Então, a economia que você pensa que está fazendo, comprando porcaria, que é baratinho, pode colocar a sua vida em risco. Sua vida em risco, a vida da sua família em risco e pega fogo a casa. Tá vendo? Aí a coisa é séria, né? Então vamos tomar cuidado, Sim. muito cuidado. Forno elétrico, esquecemos de falar. Forno elétrico, ele é assim. Comparado ao forno a gás, ele é mocinho, ele vai gastar metade do que gasta o forno a gás. Ele é ótimo. Grande problema, o pessoal tem um grande. E aí você vai fazer, imagina que você vai pegar esse grande inteiro, você vai esquentar nele, vai fazer uma pizza pequenininha, um brotinho para você e para mais alguém. O que acontece? Para esquentar ele todo, para botar pizza, ele acaba sendo um vilão, porque você está demorando muito para esquentar, você está gastando muita energia para esquentar. O melhor é ter 2, um pequeno e um grande. Na minha casa nós temos 3, eu tenho um pequeno, um grande e agora eu tenho um com air fryer. Então, o que acontece? A gente consegue ser muito eficiente, mas se for para escolher entre o forno elétrico e o gás, vai no elétrico, você gasta menos. Vai no elétrico, até porque o gás, você tem que, por exemplo, assar um bolo, você vai ter que deixar ele pré-aquecendo. Só para pré-aquecer um bolo que vai gastar 40 minutos para assar, você tem que demorar mais 20 minutos ali para pré-aquecer. Você já fica com o forno aceso por 1 hora, né? Exatamente. Aí gasta bastante. E assim, o que o pessoal não tem, isso daí eu trago da minha sogra, minha esposa faz muito isso, é o quê? Aproveitar. Vai assar um bolo, assa também um pão, já aproveita, usa o forno uma vez por semana, mas faz um monte de coisa que você precisa fazer. Assim, aquece uma vez só. O resto só vai usando, tanto que o final você acaba deixando ele até desligado. Maravilha. Torneira elétrica ou aqueles aquecedores, né, que as pessoas colocam ali. Antigamente, eu ouvi dizer que aquilo era perigosíssimo. Ainda é perigoso? Perigoso não dá choque, não tem risco. O problema, ele gasta energia. E aí é um chuveiro, porque a forma dele esquentar é igualzinho do chuveiro por resistência. Então ele vai gastar tanto quanto um chuveiro. Então a gente precisa ficar de olho. Às vezes o pessoal fala assim, não, mas o que a gente tem que pode ser parecido a uma torneira elétrica? Aí vem a lava-louça. A lava-louça não é que ela é eficiente, ela é muito eficiente se for comparar a torneira elétrica. A lava-louça ela é eficiente se a gente for comparar lavar a louça na mão e lavar louça na lava-louça. O que você gasta de água lavando na mão, você economiza lavando na lava-louça a água, a energia e o sabão, de tanto que ela economiza. Então, se você quer escolher uma opção, aí, Marco, não tem problema, a gente tem um dinheirinho sobrando, a gente quer fazer um investimento legal, vai numa lava-louça. Lava-louça. Gente, tem coisa que eu amo, que me dá uma sensação de boa dona de casa, sabe? É a lava-louça. Porque num segundo você resolve, sai aquela bagunça toda da mesa, colocou tudo na lava-louça, gasta quase nada de sabão, né? Que é aquela pastilhinha, quer dizer, não contamina os lençóis freáticos. Nada. Que é super importante. Pouca água e a louça sai brilhante, quente, limpa. Sai esterilizada, é a melhor coisa que tem. Eu sou apaixonada por lava-louça. Eu também. É claro que eu não uso todo dia, não. Porque não é todo dia que eu tenho muita louça. Às vezes só tenho eu e o Ricardo, são 2 pratinhos. Aí não vale a pena usar a lava-louça, né? Sim. O que a gente faz? Eu falo para acumular. Por exemplo, a minha lava-louça, ela tem pré-lavagem. Então, como nós somos 4 em casa, tirou o almoço, põe na pré-lavagem para não ficar com cheiro mal nem nada. Beleza. Tirou a janta, põe na pré-lavagem. Aí no outro dia, no almoço, porque a gente precisa de 3 refeições lá em casa para encher a lava-louça, faz a pré-lavagem de novo na janta. Quando botou do almoço que tá bem cheia a lava-louça, aí a gente liga. Boa ideia. Olha, você que estava achando que o seu nonô estava com tudo, Marcos Souto, viu? Esse sabe economizar de verdade, com inteligência, não é? Tem que ser. Ah, eu me lembro de mais uma coisa quando eu era criança. Ai, meu pai ficava bravo que a gente ficava abrindo a geladeira para olhar o que tinha dentro. E toda hora abria a geladeira e ficava ali parado, namorando a geladeira. Isso gasta muita energia? Gasta. A gente fala que geladeira não é vitrine, não é para ficar olhando. Vai lá, já sabe o que tem, pega e vai embora. Porque o que acontece? Cada vez que você abre, escapa o ar frio. Quando você fecha, o compressor dela, o motor, vai começar a trabalhar para voltar a botar ar frio nela para ela não esquentar. Então, a geladeira, ela pode ser uma vilã, mas a gente pode tornar ela uma mocinha. Isso daí é o que eu falo sempre. Gente, se ela é vilã, dá para resolver. Como que a gente consegue resolver a geladeira, por exemplo? Primeira coisa, a manutenção dela está em dia. Quando você abre, tem resistência na porta, a vedação tá boa, estando bem isso daí, já é meio caminho andado. Outra coisa que a gente deve fazer, nunca deixar ela enclausurada. Por exemplo, a gente vê muito hoje em apartamento, o pessoal bota a geladeira entre armários, tudo bonitinho, fica tudo do mesmo tamanho.
Ninguém fala que quando ela tá lá, o que acontece? O motor, toda vez que liga, ele esquenta. Aí ele tá bem enclausuradinho, ele bate na parede e volta esquentando a geladeira do lado de fora. Esse calor do lado de fora vai pro lado de dentro, começa a fazer o quê? Esquentar. O que acontece? O motor tem que esfriar, tem que botar mais frio para esfriar. E aí você tem um ciclo de consumo de energia tremendo. Se você deixar um palmo nas laterais, um palmo ali da parede no fundo, é o suficiente para você não ter esse problema. E aí você vai ter uma geladeira que gasta 20, 30 reais por mês. Enquanto uma, se a gente descuida, pode passar de 200. Uau, olha que diferença. Aí você fala, não, que eu queria economizar espaço no meu apartamento. Aí você tá gastando uma grana de luz e não sabe o porquê. Isso daí é terrível. Puxa vida, hein, gente? Televisão eu já te perguntei, né? Eu falei que a gente deixa ela muito no stand-by. A gente pode deixar no stand-by a televisão? Pode, mas ela gasta. O melhor da televisão é assim, toda vez que você for ligar ela, você vai e aciona. Mas, Marco, na minha televisão, eu tenho também TV a cabo, como é que eu faço? Usa aquela régua. Porque lá tem um botão de desliga. Desliga na régua. Quando você desliga a régua, você desliga a TV a cabo, você desliga a televisão, depois você vai lá e liga a régua, porque a régua tem o botão de liga e desliga. E aí você liga tudo de novo. Gente, eu nunca desliguei, pra ser bem sincera, e eu fico só querendo saber o seguinte, se eu desligar tudo, não vou perder as configurações? Não, não perde, ela guarda as configurações, deixa gravado. Tá. Alguém desliga na régua? Não. Ninguém também aqui. Olha, a gente precisa muito de você, o brasileiro tá precisando muito de você, porque a gente tá gastando energia sem saber. Sim, e é assim, às vezes são coisas, até na utilização da televisão, o pessoal fala assim, mas gasta muita energia a televisão. Diminui o brilho que economiza. Diminui o brilho. Aí vocês não vão me ver tão brilhante. Não tira meu brilho não, minha gente. Tô brincando. Olha, eu amei tanto o nosso bate-papo. Você poderia vir aqui sempre, né? Vamos marcar, claro. Vamos marcar? Vamos. Vou deixar a Fabiana incumbida desse compromisso, marcar com o Marco Souto várias vezes. A gente precisa, gente, porque imagina, eu tô falando aqui com milhões de brasileiros, mas pensa se eu conseguir falar cada vez com mais, e todo mundo fizer um pouquinho assim de Vai diferença. ser bom, e não vai ser bom pra gente, vai ser bom pro mundo. Vai ser bom pro mundo. Exatamente. Pois é, tá vendo que maravilha? Marco Souto, especialista em eficiência energética. E ele tá lá no Instagram maravilhoso, todo mundo seguindo, deixando gratidão lá pra ele. Mais que eficiência. Não é pra escrever gratidão, não, que eu não acho muito legal esse negócio de gratidão. É pra falar muito obrigado, muito obrigada, tá bom? Mais que eficiência. Deixa lá o seu carinho pro Marco Souto. Mais que eficiência. E olha, volta porque eu tô te esperando mesmo. Pode tá deixar. Bom? Foi um prazer te receber. Prazer foi meu.